Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Manual do Jovem Adulto e você deve estar se perguntando por que raios o Bruno está pensando em falar sobre o Egito, né? Tipo, o que tem a ver Egito? Se você ficou com essa dúvida por causa do tema do vídeo da semana, eu vou te explicar. Quando a gente vai viajar para algum lugar para fora do Brasil, acho que a principal coisa que a gente quer trazer, porque é uma viagem cara e que geralmente a gente demora para planejar, nós queremos trazer lembranças sensacionais. A gente quer que aquela viagem seja incrível e é por isso que eu tô aqui hoje para te dar dicas sobre uma viagem no Egito. As dicas que geralmente os sites não te contam. Mas por que eu estou te falando isso? Da onde vem a minha propriedade em contar isso? Eu venho te contar sobre o Egito porque em 2013 eu morei lá por 2 meses, quando eu fiz um intercâmbio pela IESEC. Então, até já fiz um vídeo sobre isso, se você já vou deixar o card aqui em cima, se você quiser dar uma olhada também. Então, vou te dar todas as dicas para você ter uma viagem sensacional e curtir muito e só trazer memória boa. Bora lá então falar sobre isso? Eu decidi fazer um intercâmbio logo depois da minha faculdade e optei já por matar dois coelhos em uma cajadada só. Já quis ir para o Egito, que era um sonho de infância, e também já fazer um intercâmbio, que a ideia já era voltar, estar com o currículo 100% e entrar numa empresa grande, alguma coisa assim. E aí fui eu para o Egito. Só que foi uma viagem que eu planejei bem, em partes, em outras não. Então é daí que vem a ideia de te fazer esse vídeo para você já escapar de algumas ciladas que eu enfrentei. Então bora lá. A primeira delas é a questão da religião. O Egito, como você provavelmente sabe, é um país predominantemente muçulmano. E tá, ok, a religião das pessoas, mas aonde isso vai interferir na minha viagem? Vai interferir em vários aspectos. O primeiro deles, que você tem que levar em consideração, é a época que você vai para lá. O 9º mês do calendário islão é o mês do Ramadã. E o que é o Ramadã? É um mês onde os muçulmanos eles jejuam durante todo o dia. Então, o jejum começa a hora que o sol nasce e vai até a hora que o sol se põe. Isso mesmo, o dia inteiro sem comer nada. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Eu cheguei no Egito no primeiro dia do Ramadã. Eu olhei, eu sabia disso? Não! E eu cheguei lá 6 da manhã. E aí, o que aconteceu? Eu saí do aeroporto, deixei as minhas malas onde eu ia ficar hospedado e fui procurar uma padaria, alguma coisa para comer. E não tinha nada. Nada. Porque, como as pessoas já ficam nesse período do jejum, o comércio, todo mundo faz isso. Então, eles já se acostumaram. Nesse período do Ramadã, o comércio, padaria, restaurante, já só abre à noite. Já tô te dando a dica aqui logo agora. Já pesquisa a época que você vai certinha para ver se cai durante esse mês, porque isso vai impactar muito a viagem. Então, eu só lembrando, esse dia que eu cheguei lá, eu cheguei 6 da manhã, deixei as malas e eu fui conseguir comer 5:30 da tarde. Perrengues, né, que a gente passa quando a viagem não é muito bem planejada e são coisas meio impossíveis de prever, né? Isso a gente sabe que acontece e tal, mas nesse nível de detalhe eu não sabia que era tão forte assim, então foi uma coisa que me impactou muito lá. Outro ponto muito importante para uma viagem para o Egito e também para outros países do Oriente Médio são as roupas. Não importa se você é homem ou mulher, você precisa se vestir parecido com eles. E por que eu estou te falando isso? Para evitar uma série de problemas que pode acontecer com você. O Egito é um dos países do Oriente Médio mais tranquilos, light, assim, em questão de burcas, da mulher ter que esconder o cabelo. Mas mesmo assim, quando você tá lá, é uma sensação muito estranha. Porque eles olham para o cabelo da mulher, para o pescoço, para essa região aqui, como se fosse uma coisa surreal, assim, eles olham como se tivesse um animal olhando a presa. Então é uma sensação bem incômoda. Então a minha dica é para você, menina, calça jeans, blusas até de manga longa, também leva um lenço ou compra lá também, amarra o cabelo, cubra essa parte aqui, uma blusa fechada, evitar usar decote, porque é um pouco incômodo o jeito que os caras olham para as mulheres lá.
Tipo, é meio bizarro, assim. Eles olham com... Meu Deus, eu quero esse pescocinho. É surreal. E também para os meninos. Teve uma vez, eu fui sair do prédio onde eu morava de regata. E, gente, regata, né? Brasileiro, calor do caramba. Lá é muito calor também. Desci do prédio de regata. A hora que eu chego na recepção, o porteiro olha para mim e começa a fazer assim, porque ele também não falava inglês. Change, change. Eu fiquei tipo, por que, gente? Regata ele. No, change. Ele não deixou eu sair do prédio porque eu tava de regata. E aí, beleza, fui lá, coloquei uma camiseta igual essa. A hora que eu passei na recepção de novo, ele, ok, essa aí tá certo. Aí, durante o dia, eu encontrei um amigo egípcio. E aí eu perguntei pra ele, falei, nossa, mas o cara não deixou eu sair de regata. E aí ele falou que roupas esportivas, de academia, não são bem vistas. Então, você sair de regata é muito feio. Tipo, é muito... As pessoas vão falar, elas vão te criticar. E aí eu fui com esse amigo no shopping e ele estava de regata, porque ele, ele gostava de ser do contra. E aí as pessoas xingavam ele e ficavam falando, meu, por que você está vestido assim? Em árabe, né? Eu não entendia nada, mas ele ia traduzindo para mim. Por que você está vestido assim? Quem você pensa que é para andar de regata no shopping? E as pessoas paravam e criticavam ele mesmo. E aí a gente pegou um táxi depois e até o taxista falou da roupa. E ele ficava explicando, é porque eu saí da academia e vim aqui e vim direto para cá. E as pessoas falavam, mas se você saiu da academia, por que você não trocou? Então, olha o nível. Se a gente acha aqui no Brasil algumas coisas meio surreais, isso rola lá. Então, estou te dando mais essa dica. Cuidado com as suas roupas para evitar situações desconfortáveis, porque elas podem acontecer. É uma cultura muito diferente da nossa e o brasileiro é muito livre, é muito solto, a gente vive em cidades às vezes muito quentes, então a gente é muito livre com roupa, né? Não só com roupa, com muita coisa. Então, é um toque que eu te dou para evitar problema por lá. E o Bruno veio só te contar coisa ruim? Não. No Egito tem muita coisa boa também. E se você gosta de viajar para onde você se sente rico por causa da conversão, é uma boa. Vai pro Egito porque lá a gente se sente rico. Eu sou rica! Eu sou rica! E isso é difícil, né? Sendo brasileiro. Se você vai para os Estados Unidos, ainda mais hoje nessa cotação, ou para a Europa, a gente tá, ó. Então, vai pro Egito, que lá você vai ser patrão. E por que eu tô contando isso? É uma coisa muito boa. Por a moeda lá ser muito desvalorizada, eu consegui fazer um monte de coisa que eu não conseguiria fazer no Brasil pelo mesmo preço, mas nunca. Ó, nesses 2 meses, eu fiz um cruzeiro pelo Rio Nilo. Outro ponto também. O Rio Nilo é tão grande, mas tão grande que tem cruzeiros no Rio. Então, eu fiz um cruzeiro de 4 noites, tudo incluso, café, almoço e janta. Só não tinha bebida alcoólica mais a entrada dos templos, que ele ia subindo o Rio Nilo e foi passando em Assuã, passou em Luxor, que são aqueles templos que a gente vê nos filmes, nos documentários, com as entradas dos templos também, por R$300. Onde você faz um cruzeiro por R$300, 4 dias, tudo incluso no Brasil, mas nunca. Então, isso é uma coisa que eu fiz lá. Na época, né, os preços podem ter mudado um pouquinho, mas estou só te atiçando para quando você for fazer a sua viagem. Uma outra coisa que eu fiz lá foi voar de balão, que era uma coisa que eu tinha muita vontade. E sabe por quanto? Um voo de balão no Egito, eu paguei R$80. R$80. Aqui no Brasil, jamais eu vou pagar esse preço. R$1 equivale a 2,97 da libra egípcia, que é a moeda de lá, ou eles também chamam de pound. Então e a moeda é muito desvalorizada. Você vai comprar muita coisa. Eu lembro que eu tomava café às vezes, pão, geleia, suco e gastava 8 pounds. Dá R$2, R$3. Então, se a gente fizer uma comparação, almoçava em restaurantes, eram 10 pounds. R$3. Então vale muito a pena. E por que eu coloquei essas coisinhas aqui? Porque eu comprei muito dessas coisas, mas muito. Vou até mostrar aqui para vocês, não sei se vai estar focando. A esfinge, Nefertiti, pirâmides. Meus amigos da época ganharam um monte de coisa, turbante, papiro.
Fiz a festa, eu trouxe uma mala cheia dessas quinquilharias, porque realmente era muito barato. Agora eu vou te contar uma coisa ruim relacionada ao dinheiro. Ok, é muito barato, é ótimo pra gente que é turista, porém é muito ruim para quem mora lá. É um país muito pobre, o Egito tem muita gente que passa necessidade, principalmente fora da capital, né? Então, quando eles veem o turista, eles já te olham como um saquinho de dinheiro. Provavelmente você já deve ter sentido essa sensação quando você vai viajar para algum lugar. Que enche de pessoas em cima do turista para tentar vender passeio para ele, para tentar passar a perna, ou quando você pegar um táxi, ele querer dar voltas a mais para fazer você gastar mais. E isso acontece muito lá. Mas muito, não é pouco não, é muito. Então a minha dica para você é: seja paciente. Você vai precisar. Então, essas coisas também que eu acabei comprando muito foi devido à insistência da galera. E não é uma insistência de leve, igual o brasileiro chega, oferece e vai embora. Não, eles ficam te seguindo e te puxando pela mão e falando: olha, olha, good price, estimulando você a pegar. E a hora que você pega uma miniaturinha dessas, eles não querem pegar de volta. Eles deixam na sua mão e aí começam a pechinchar o preço com você. Então, seja paciente, que eles vão querer pechinchar tudo. E uma curiosidade também, quando a gente vê uma foto das pirâmides, né, de Gizé, a gente imagina que elas são no meio do deserto, que é um lugar super distante, que só tem areia em volta, não é? Menina. Estamos enganados. Tudo aquilo acontece por causa da forma que a foto é tirada. Eles tiram a foto de um ângulo onde é só possível enxergar a areia que tem ao redor. Tem muita areia, claro. Porém, logo em frente à esfinge, tem um portão com uma rua e do outro lado da rua tem um Pizza Hut. Então, se você quiser almoçar, comer uma pizza, tendo aquele cenário da esfinge, das pirâmides, é possível. Então a gente tem essa impressão. Do jeito que a gente olha pelas fotos, parece que é uma coisa no meio do deserto, super distante, mas não é, não se engane. Outro ponto muito importante que a gente tem que analisar quando vai viajar para países do Oriente Médio é a questão política. A gente viu em 2011 surgir a famosa Primavera Árabe, que foi uma série de países que começaram a protestar, a se rebelar contra as ditaduras que existiam naquela região. Então o Egito foi um desses países. Os protestos, a revolução começou em 2011, quando eles conseguiram tirar o ditador do poder, que era o Hosni Mubarak. Ele ficou mais de 30 anos no poder e, devido à pressão popular, eles conseguiram tirar o ditador. Depois de mais 2 anos com o exército que deu esse golpe no ditador, eles conseguiram fazer a primeira eleição democrática e aí foi eleito como é o nome? Mohamed Morsi. E o Mohamed Morsi era a mesma coisa do ditador, só mudou de nome. Então, a revolução continuou. E eles conseguiram tirar o Morsi em julho. Eu cheguei no Egito em agosto. Então, tava todo aquele fervor, essa questão estava muito forte lá, a questão política. Então, várias coisas que eu planejava fazer foram canceladas. Eu tive muita dificuldade, principalmente para visitar as pirâmides. Por segurança, eles fecharam as pirâmides por vários dias. E aí eu pensei, meu Deus, eu viajei até lá, eu planejei essa viagem por tantos anos, o sonho de ver a pirâmide desde criança, agora que eu chego aqui eu não vou conseguir ver, não é possível. E eu só consegui ir na pirâmide no último dia da viagem. Acredite se quiser. Então foi uma correria danada, foi muito sufoco, mas valeu a pena demais. E por conta desse cenário político, como eu não consegui fazer muitas coisas que eu tinha planejado, eu pretendo voltar para o Egito e aí eu vou filmar, eu vou fazer muita coisa, porque também perdi o celular na viagem. Foi maravilhoso. Então, se você gosta desse tema política, revoluções, eu vou recomendar aqui um documentário para vocês que está disponível na Netflix. O nome é The Square, que conta toda essa trajetória da Praça Tahrir, que era o palco dessa revolução lá no Egito. É uma praça em frente ao Museu Egípcio, então era uma região que você precisava ir, porque nesse Museu Egípcio está ninguém menos que o Tutankhamon. Então é um lugar que a gente quer ir quando vai para o Egito, né? Então era um lugar que estava bem complicado a passar por lá, e isso impactou muito na viagem.
até fez eu voltar um pouco antes, porque teve um dia que eu saí de casa, eu morava na avenida onde aconteciam os protestos, que é Salah Salem Street. Os protestos aconteciam toda sexta-feira. Por que na sexta? O final de semana deles é diferente do nosso. O final de semana deles é sexta e sábado. E, gente, esqueci disso, né? Bruno, cabecinha, né? Então, eu acabei esquecendo desse detalhe. E um dia eu saí de casa numa sexta-feira. E fui andando, ouvindo música, e de repente eu tava no meio do protesto. E eles não gostam de gringos no protesto deles. Ou seja, eu me meti numa confusão danada. A minha mãe não sabe disso, ela vai ficar sabendo agora. E aí, o que aconteceu? Deu algum problema lá na hora do protesto, todo mundo começou a correr, eu corri também, me enfiei no meio de uma padaria e pulei o balcão da padaria, me escondi dentro da padaria, todo mundo passando, aquele vucu-vucu, e eu fiquei com muito medo esse dia. Eu pensei, gente, acho que não tá muito seguro eu ficar aqui, né? Então eu já fiz tudo que eu tinha vontade. E aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, adianta meu voo, acho que deu, acho que é melhor eu ir embora. E então, mãe, não me odeie. Já passou muito tempo, então eu resolvi contar. E aí eu voltei, antecipei meu voo, cheguei no Brasil são e salvo, com as minhas muambas e sobrevivi. Então, é muito importante que você também analise o cenário político do país aonde você está indo para você evitar esse tipo de perrengue. Então, eu espero que essas dicas sejam úteis para você quando você estiver planejando uma viagem para o Oriente Médio, para o Egito, mas a minha dica principal, vá. Vá porque vale a pena demais, é um país incrível, claro que vai ter muito desafio, que vão ser umas coisas muito diferentes da nossa cultura, mas vale cada centavo e cada segundo lá também, porque é sensacional. As pirâmides, isso aqui não tem explicação. Não foi o humano que fez aquilo lá. Mas isso é papo para um outro vídeo. E muito obrigado pelo seu tempo, espero que tenha curtido. Manda esse vídeo para alguém que tem vontade de ir para o Egito também. E até mais. Valeu!